Vai ser até para esse, né? Tudo depende dela produzir. Aí ela ia produzir uma sequência de genes e ela ia conseguir, por exemplo, codificar outros grupos de antibiótico que não ia ter essa mesma. Então, é porque tem um monte de antibióticos. Esse da parede é o primeiro que a gente está vendo, né? Mecanismo de ação. Então, quando é parede, a resistência é duas coisas. Ou o antibiótico não chega, né? Aí a membrana externa é isso. Por exemplo, ela é gram-negativo é resistente porque a vancomicina é uma molécula grande e não consegue passar a membrana externa. Ou a resistência adquirida é quando ela adquire um gene e muda a porta de entrada, muda as porinas, ¿verdad? Então, o antibiótico viene, entra. O que ela faz? Muda. Aí o antibiótico parece que fecha a porta. Então, uno de los mecanismos es mutación de las puertas de entrada. Y, ¿verdad? Dice luego, otro es cambios en donde a bacteria, onde o antibiótico se liga. A mudança de la resistência a la vancomicina por aureus é porque ele mudou essa ligação aqui. Ele passou a ser de LAC, pero ya hay otros dos mecanismos en eso que se ve. Entonces, esos son los que dice luego. Inactiva frente a gram negativas, porque la molécula es grande y no pasa la membrana externa. E a vancomicina tinha de melhor, No tinha. Ela é gran preocupación, ¿verdad? Comenzó así, era una paciente en Filadelfia que tenía insuficiencia renal y estaba con, ¿cómo se llama? Infección urinaria por aureus. Ahí usan vancomicina porque ya era caso resistente. Y ahí que dice la primera cepa de aureus resistente a vancomicina fue aislada en Filadelfia en el año 1984. Ela veio depois da medicina? Sí, vino, ¿verdad? Entonces, dice, después de eso se aisló en Japón, en Australia y después ya en muchos lugares. Creo que hasta en San Paulo ya se aisló ahora resistente a vancomicina. ¿Y con qué le van a pasar eso? ¿Ah? É uma preocupação que a gente quer dar longe, mas não está, né? Internacional. Agora, esses enterococos são eles que têm naturalmente outro antibiótico. É um gene que produz, que não é de alanina. E esse gene que muda a estrutura foi passado deles ao Staphylococcus aureus. Onde? Na comunidade que eles estavam, ¿verdad? E assim é como se dice. Los genes de esta resistencia alteran los cambios en el extremo del pentápodo. Lo más importante es que el gen resistencia a la vancomicina está contenido en un plásmido. Fue transferido in vivo de Enterococcus faecalis a aureus multiresistente, integrándose en el plásmido de resistencia del aureus, lo que genera una preocupación internacional, ¿verdad? Es luego un miedo que hay. Y otro antibiótico que actúa sobre la pared, ¿verdad? La síntesis, dice, es la bacitracina. Acuérdense que cuando la bacteria va a dividirse, primero duplica su ADN y ahí empieza y forma la membrana y después la membrana va a formar la pared. ¿De dónde vienen esos precursores? ¿De dónde que va a venir el ácido, el glucosamina, el membrana? Tiene precursores en la membrana. Y la bacitracina tiene acción no sobre el peptido glucano ya. Antes de que se forme el peptido glucano, él ya está inhibiendo los precursores. Solo que, dice luego, a través de la membrana citoplasmática. Solamente que las bacterias gram negativas son resistentes a la bacitracina. ¿Por qué? Dice luego, se utiliza más tópico, cremas, pomadas, para tratar
famoso isoniazida, etambutol, ¿verdad? Dice, es etionamida y cicloserina. Actúan inhibiendo, pero la pared de las micobacterias. ¿Qué son las micobacterias? Bacterias, bacilos, que tienen ácidos grasos alrededor, que causan tuberculosis y que causan lepra. Entonces, ellos se restringen al uso de tratamiento de tuberculosis. Vean bien, dice luego, actúan inhibiendo la síntesis de los ácidos grasos de la pared celular de los micobacterias. Porque lembra, tem parede gram positiva, tem parede gram negativa e tem a parede baixa, ácido alcohol resistente. ¿Y qué tiene esa? Mucha gordura. La pared del bahar, si el gram positivo es grosso, el gram negativo ya es fininho, el bahar es mucho más grueso, porque tiene gordura y forma la gordura. Solamente que estos antibióticos, ¿verdad? Etionamida, inhiben la síntesis de ácidos. Va a formar un bacilo, pero no va a tener la capa. Y acuérdense que esa capa de gordura le da mucha resistencia a la bacteria. Entonces, es un mecanismo para el uso de tuberculosis. Entonces, dice etambutol inhibe otro, ¿cómo se llama? Componente de la pared. Y cicloserina inhibe el entrecruzamiento, las uniones entre las barras de peptido glucano. Si hay resistencia, y oye que hay mucha resistencia ya, hay que estudiar, dice, es porque el fármaco no consigue llegar al interior o altera la célula blanca. Viene acá la isoniazida en el ovar y mudó la estructura donde se liga y ahí entonces se vuelven resistentes. Entonces, un resumen de antibióticos que tienen mecanismo de inhibir la síntesis de la pared celular. Beta-lactámicos, penicilina y cefalosporinas. Carbapenem, y acá penicilina y cefalosporina es aquello. Penicilina, ampicilina, meticilina, oxacilina, todo que es derivado de la penicilina. Y cefalosporina tem a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Entonces, son varios los antibióticos. Carbapenem, ya vieron, imipenem, meropenem, mirtapenem, ¿verdad? Y astreonam. El glucopéptido hay uno que se llama vancomicina y aquí falta colocar teicoplamina, también es un glucopéptido. Los polipéptidos como la vasopresina y estas drogas que nosotros le llamamos antituberculosis, porque actúan específicamente sobre los ácidos grasos de las bacterias que causan tuberculosis. Este luego parece que isoniazida más etambutol, eu acho que é o esquema 1 de tratamento da tuberculosis. Y se restringe solo a los pacientes tuberculosos. Ellos, cuando se detecta un tuberculoso y entra en el programa, recibe el medicamento gratis, porque estos medicamentos no se venden en farmacia. ¿Para qué? Justamente para evitar el uso indiscriminado y de repente ya tengamos cepas de mucobacterias tuberculosis resistente a la isoniazida y compañía. ¿Se entendió, gente? Los que causan, los que inhiben la síntesis de la pared celular. Acuérdense, actúan cuando la pared celular se está formando, porque la pared ya pronta es muy difícil de que tengan acción. ¿Sí? Doutor, permiso. Sí. E essa grande preocupação com áudios é porque multipotente é? Preocupação sim, porque tipo assim, é o último recurso do tratamento da infecção grave. Áudios provoca furúnculo, tudo bem, mas aí você pode usar oxacilina, que é uma penicilina derivada que tem resistência. Mas para o áureos também causa infecção grave, neumonía, endocarditis. Y para eso
¿verdad? La última droga era a vancomicina. Então, você vai ter um paciente aureus resistente, você vai dar vancomicina, mas ele está resistente. E o que você vai dar para o teu paciente? Eso es la preocupación que hay. ¿Qué le damos a nuestro paciente, ¿verdad? Que tiene una infección por aureus resistente a la vancomicina? Por exemplo, o que a gente faz, nós hacemos e buscamos, por exemplo, eu sempre le digo a mis alunos, eu faço antibiograma, mas eu jamais, se me aparecer um aureus resistente, primeirito le voy a mandar a mi profesor, a mi laboratorio de referencia. Eu tenho que confirmar se realmente é resistente ou não, ¿verdad? Porque eu não vou me expor, nem expor no laboratório desse jeito, entende? Aí, en el antibiograma, el profesor Gerardo le va a mostrar así, resistencia que debe ser comprobada. Por ejemplo, la vancomicina, los estábulos resistentes a vancomicina es uno. La Klebsiella, resistente al imipenem, también es otro, ¿verdad? Entonces, hay drogas que você vai escolher e vai dizer, não, esse não. No Brasil, alguns médicos estão lançando mão de antibiótico com metronidazol quando as infecções são aéreas, aeróbicas na parte superior, aí anaeróbicas. Nas aeróbicas é engraçado, eles estão agora lançando mão para o efeito ser mais eficaz. Aí eles passam o metronidazol, é tanto que lá agora não se vende mais sem receita, está controlado. Como antibiótico agora, né? No lugar de ser aí eles usam e realmente dá mesmo. Quando fica turbulento, aí eles... O problema é que você pode usar. E se você usar, isso vai dar resultado. Mas usa uma que também vai ter resultado e não é de último uso. Entende? Você pode usar metronidazol e ele é efetivo mesmo. Mas deixa para as infecções graves. Se essa infecção pode ser tratada com penicilina, com acitromicina, trata com esse primeiro e deixa o imipenem e a vancomicina para o último caso. ¿Verdad? Esa debe ser la conducta del médico. Usar primero aquello que está en la red y que pueden ser usadas. Não usa já aquele que, ¿verdad? Porque aí quando você tiver uma infecção e que realmente vai precisar, você já vai ter cepas resistentes. É o que estão fazendo para enterococos também. Eles estão guardando e é super controlado, ¿verdad? Já vem, assim, linezolide, já vem, esse paciente vai usar 14 ampolas, ou seja, por 7 dias já vem para ele. Para quê? Para evitar seu uso discriminado. Você entendeu? Querem fazer um intervalinho? Sim. Está fazendo só isso para quem quiser. Vamos fazer uns 10 minutinhos, 2h30 a gente volta, tá? Sim.